Buenas! Dando sequência ao nosso estudo das funções orgânicas, nós vamos seguir com os hidrocarbonetos, especificamente agora nesse vídeo, alcenos, alcinos e alcadenos. No último vídeo nós vimos os alcanos, então vamos iniciar agora com os alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e eles têm uma insaturação, uma ligação dupla. Especificamente, alcenos são hidrocarbonetos com uma ligação dupla e de cadeia aberta. Então, a fórmula geral dos alcenos vai ser CnH2n, quer dizer, para cada carbono temos o dobro de hidrogênios. Um exemplo bem simples aqui, mantendo a nossa quantidade de 6 carbonos, então aqui tem a ligação dupla, poderia estar em qualquer parte, desde que fosse somente uma. Então são 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. A regra de nomenclatura dos alcenos é bem semelhante à dos alcanos. Quem entendeu os alcanos vai ter facilidade agora com os alcenos. Primeiramente, a gente vai identificar a cadeia principal. Isso é básico, tá, gente? Identificar a cadeia principal por aquelas regras que a gente viu. Tá? Então, o maior número de carbonos. O detalhe dos alcenos é que tem uma insaturação. E essa insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Então, independente, né, pode ter até o maior número de carbonos fora da insaturação, mas a insaturação, a gente vai ver algum caso até que seja específico disso, a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Depois de identificar essa cadeia principal com a insaturação, nós vamos numerar a partir da extremidade mais próxima desta insaturação. Então, o lado que tiver a ligação dupla mais perto vai ser o lado que a gente vai começar a numerar. O nome dessa cadeia principal, então, vai ser o prefixo da quantidade de carbonos, né, e a posição aonde inicia a insaturação. A insaturação ela vai começar num carbono X e vai terminar num carbono X mais 1. Vamos supor, começa no carbono 2, termina no carbono 3. Então, o nome dessa cadeia principal vai ter a posição inicial desse carbono. Nesse caso, que começa no carbono 2 e termina no 3, vai o número 2. Lembrando que os números sempre indicam a posição, nunca indicam a quantidade na nomenclatura. E como os alcanos terminavam em ano, né, os alcenos vão terminar em eno. E se tiver ramificação, né? Se tiver ramificação e por acaso haver uma simetria ali, se a insaturação ficar no meio, né? A gente numera a cadeia principal a partir de onde estiver ramificação. A maior quantidade de ramificações, mas somente se a cadeia principal dos alcenos tiver a ligação dupla bem no meio dela. Por exemplo, tem 6 carbonos e ela está no carbono 3. Então, de qualquer lado que eu começar a contar, vai ser por ali. Tá? Aí a gente vai para as ramificações. E aí, ramificação vai ser o mesmo padrão. Né? Elas são colocadas antes da cadeia principal, ordem alfabética, e indicada pelo prefixo característico, que aí sim indica a quantidade. Di, tri, tetra, penta, hex e assim por diante. Tá? Vamos ver alguns exemplos agora dos hidrocarbonetos, né? Vamos ver a nomenclatura propriamente dita. Primeiro caso aqui, nós temos 3 carbonos, uma ligação dupla, né? Propeno, prop, 3 carbonos, eno, ligação dupla, tá? Seguindo aqui, nós temos 6 carbonos, aquele caso até simétrico que eu tinha falado, né? Se houvessem ramificações, as ramificações iam determinar de que lado que eu começo a dar o nome. Só que nesse caso especificamente nós vamos ter X3eno. Por que X3eno? Porque eu poderia ter X1eno, por exemplo aqui, X2eno aqui, X2eno aqui novamente e X1eno aqui. Então eu vou começar a contar do lado que estiver mais próximo da ligação dupla. Vamos começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4. A ligação dupla de qualquer lado, 1, 2, 3, ela vai começar no carbono 3 e terminar no carbono 4. Então essa nomenclatura aqui, o 3, ele vai entre o prefixo da quantidade de carbonos e o infixo da insaturação.
Seguindo mais um exemplo, né, o mesmo x, nesse caso aqui, x2eno. x2eno. Só pode existir x3eno, x2eno e x1eno. Não vai existir x4eno, nem x5eno e muito menos ainda x6eno. Tá? Sequência ali, se tiver uma ramificação, como é que fica? Nós temos aqui o metilpropeno. Pode ver que os números não aparecem, que nem aqui no propeno. Né? Por que não aparece? Não precisa, mas poderia se escrever 2-metil-prop-1-eno. Aqui também, ó, prop-1-eno. Por quê? Porque não existe o prop-2-eno. Eu vou começar a contar a partir do lado que tiver ramificação. Então, 2-metil-prop-1-eno. Mas escrever metilpropeno está valendo ainda, né? É a mesma nomenclatura e não desmerece absolutamente nada. Próximo exemplo aqui, né, nós temos uma ramificação. Neste caso aqui, né, não tem muita dúvida ali, né, de que lado, numeração. Até é mais fácil não colocar a numeração para não se perder, mas aqui eu preciso. Nós temos ramificação de um lado e a ligação dupla pendendo mais para o outro lado. A ligação dupla tem prioridade. Então, 1, 2, 3, 4, metil, pente, 5 carbonos, 2-eno. Veja que aqui ó, começa no carbono 2, termina no carbono 3, a ligação dupla. Aqui tem um exemplo com etil, que é um pouquinho mais complexo. Né? Nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4 etil, 5, 6 dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Nós vamos ter 4 etil, 5,6 dimetil, hept, 1-eno. Tá? Aqui tem alguns exemplos então de alcenos. Né? Deem uma olhada, verifiquem se há alguma dúvida. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou perguntem na nossa aula. Sequência então. Vamos agora para o último. Nós temos um pouquinho mais complexo, onde nós temos aquilo que eu tinha falado de simetria. Quem vai, né, definir aqui no caso são as próprias ramificações. 2,2,4 trimetil x3eno. Vejo que agora há uma simetria, né, nesse exemplo, e aí eu defino pela ramificação. Mas a ramificação somente vai definir quando a ligação dupla estiver bem centralizada. Tá? Seguindo com os alcinos, né? São basicamente a mesma definição, hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. A fórmula geral deles vai ser a quantidade de carbonos, vai ter a quantidade de hidrogênio, o dobro de hidrogênios, menos 2. Então, CN, H2N menos 2. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho, né? 6 carbonos de sempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 6 vezes 2, 12, menos 2, 10. 10 carbonos ali. A regra de nomenclatura também é praticamente a mesma, né? Identifica-se a cadeia principal, numera a cadeia principal a partir da insaturação mais próxima da extremidade. O nome da cadeia principal também é numerado pela insaturação, terminação hino. Mesma coisa praticamente dos alcenos, tá, gente? Praticamente igual a nomenclatura. A única diferença é que em lugar de eno vai terminar com ino. Também, se houver uma simetria ali na insaturação, se ela ficar bem no centro da molécula, nós vamos numerar a partir das ramificações, né, o lado que tiver mais ramificação. E a ramificação também continua a mesma coisa, descrita em ordem alfabética, indicando quantidade por prefixo e sufixo. Bom, vamos ver agora os exemplos, né, para entender melhor. Primeiro caso aqui, nós temos um propino, né, bem simples aqui, que nem o propeno. Poderia ser prop-1-ino? Pode ser prop-1-ino, né, mas propino também está valendo. Tá? Aqui um exemplo um pouquinho mais complexo, né, com 6 carbonos. A ligação tripla, 1, 2, está no carbono 2, 3, 4, 5, 6. Veja que eu sempre vou começar a numerar a partir da extremidade que estiver mais próximo. Então, nós vamos ter um X2-ino.
Exemplo também agora com ramificação, né? Começamos a numerar desta extremidade aqui, nós vamos ter ligação tripla no carbono 2, e aí no carbono 4 uma ramificação. 4-metil-pente-2-ino. Tá? Havendo simetria no caso, nesse caso aqui tem uma simetria, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e não 1, 2, começamos a contar desse lado aqui. Então nós vamos ter 2,2 dimetil x 3-ino. 2,2 dimetil x 3-ino. E um último exemplo ali mais complexo ali que tenha todos os dados, né? Aqui nós temos 2-etil e 2-metil. Contamos também deste lado aqui, desta extremidade aqui. Nós vamos ter então 3, 4 dietil, 5, 6 dimetil, hept 1-eno. Lembrando que sempre etil primeiro, metil depois, independente das quantidades, tá? Seguindo para o nosso último hidrocarboneto desse vídeo, né, que são os alcadienos. Alcadienos também cadeia aberta e duas ligações duplas. Cadeia aberta, duas ligações duplas. Fórmula geral dele, né, é a mesma fórmula geral dos alcinos. É CnH2n-2, quer dizer, o dobro de hidrogênios menos 2 em relação à quantidade de carbonos. Um exemplo aqui para manter ali os nossos 6 carbonos, né? Ligação dupla poderia estar em qualquer local aqui dos 6 carbonos, né? Evitar colocar que às vezes dá uma instabilidade ali na molécula, mas poderia estar uma em sequência da outra. Quantidade então 10 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Novamente, né, regra de nomenclatura muito semelhante, né, a cadeia principal ali. Identificamos a cadeia principal, numeramos a partir da extremidade mais próxima das insaturações agora. Né, os menores valores na numeração dos carbonos. Isso, a ligação dupla, as ligações duplas nesse caso, vão definir. Então, nós vamos numerar, vai ser o prefixo da quantidade de carbonos, os números dos carbonos, né, as posições, e a terminação dieno. Então, vai ter duas posições agora de início das ligações duplas antes do dieno. Mesma coisa, se houver simetria, né, a gente vai numerar a cadeia principal a partir das ramificações, né, que vai ter a menor numeração possível. Ramificações descritas da mesma forma, né, ordem alfabética, quantidade de ramificações, nada muda nas ramificações. Tá? Só mais a identificação da cadeia principal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos duas ligações duplas, então 6 carbonos. Numeramos a partir dessa extremidade 1, 2, 3. Então nós vamos ter X 1,3 dieno. Essa vírgula pode confundir, mas aquilo que eu falei na nossa aula, né? Lembrando que essa vírgula não é da matemática, tá, gente? Essa vírgula é do português. Como assim não é da matemática, é do português? Esse 1,3 é que nem aquele 1,3, por exemplo, perdão, 1 não pode, mas 2,3 dimetil. Né? 2,3 ou esse 1,3 é a posição deles. Então está dizendo assim, fulano foi no mercado e comprou maçã, vírgula, banana, vírgula, abacaxi, vírgula. Então, essa vírgula é uma citação de posições. É diferente de, o valor que deu 45,30 centavos. Não é essa vírgula do 45,30. É a vírgula relativo aos produtos que foram comprados. Então, essa vírgula aqui não é 1,3 no sentido de um pouquinho mais que uma unidade. É o 1 e o 3, tá? Tem uma confusão, às vezes, que os alunos fazem sobre isso, tá? Bom, próximo caso aqui, nós vamos ter o 1,5 dieno, posição 1, posição 5, tá? Posição 1, posição 5. Se houver ramificações, né? Nada muda aqui praticamente, né? Só que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos nesse caso, e uma ramificação aqui. Então, nós vamos ter 2-metil, pente, 1,4 dieno. 1,4 as posições ali.
Dando sequência aqui, então, né, nós vamos ter uma... Não é simétrica, né? Nós vamos começar a contar a partir deste lado aqui, 6 carbonos, 1, 2, 3. Mesmo caso aqui, ó, com ramificação. Então, vai ter 5,5 de metil, x 1,3 de eno. Só mais um exemplo, então, para a gente encerrar com etil, né? Aqui nós vamos ter, começamos a contar deste lado aqui, embora aqui tenha mais carbonos, né? Nós vamos ter 4 etil, 1, 2, 3, 4 etil, 5,6 de metil, hept, 1, 2, 3, 4, 5 de eno. O vídeo era esse aqui da apresentação. Nós temos também o nosso vídeo do meeting, tá? Se houver dúvidas. Persistindo dúvidas sobre os hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá, gente? Envie e-mail ali na medida do possível, a gente responde em aula. Se não der para responder por e-mail, anota ali, a gente questiona em aula também e a gente responde, tá, galera? O que é importante é não ficar com dúvidas, tá? Para o assunto não permanecer ali a questão, porque essa nomenclatura aqui dos hidrocarbonetos é uma base, e quanto mais forte for a base, mais vai ser fácil de pegar as outras nomenclaturas, tá, gente? Então, qualquer dúvida, questionem, perguntem em aula, principalmente, por e-mail ou como vocês acharem mais conveniente, tá? O importante é não ficar com dúvidas. Feito, galera. Então, fui!